Boa noite para você de casa, o NTV News está chegando. A Polícia Civil conclui inquérito sobre tentativa de homicídio em boate de Patos de Minas. Advogado de empresa que era responsável por cartão alimentação fala sobre rompimento de contrato com a Prefeitura de Patos e você vai ver também. 3 são detidos por tráfico de drogas durante o cumprimento de mandados judiciais. Patos de Minas registra saldo positivo na criação de postos de trabalho formal no mês de maio. Reunião da Câmara para discutir projeto de microchipagem de animais é adiada. Futebol. Após sair na frente, Atlético vacila e cede empate ao Emelec pela Libertadores. Cruzeiro vence e segue líder da Série B do Brasileiro. A PAI Patos de Minas cedia a 10ª edição de Festival de Arte. Grupo protesta a favor de reajuste para salário de professores. Prefeitura garante que parte do recurso para ampliação do hospital regional já foi repassado ao município. Acusado de homicídio ocorrido há mais de 9 anos é levado a júri. Tem essas e outras informações agora no NTV News, que já está no ar. Pelo menos 3 pessoas foram levadas para a delegacia na manhã de hoje durante o cumprimento de mandados judiciais no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. A Polícia Militar cumpriu 2 mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Esperança na manhã desta quarta-feira. Materiais foram encontrados como drogas, balança de micropesagem e dinheiro. Para conversar com a nossa reportagem a respeito dessa operação da polícia, a Tenente Driele, vocês então foram nesses alvos para cumprir esses mandados. Como que foi a operação feita pela polícia? Sim, nós recebemos os mandados via judicial, fomos cumprir lá no Jardim Esperança. Foram 3 alvos inicialmente, todos próximos, casas próximas, praticamente na mesma rua. E 2 alvos, em 2 residências, nós encontramos uma certa quantidade de entorpecentes, e uma delas com dinheiro, balança de precisão e todo o material utilizado para o tráfico de drogas. Agora a gente vê 2 tabletes de maconha em um alvo, dinheiro, e outro alvo também um tablete de crack e maconha. E o dinheiro que estava fracionado, isso tudo são indícios do tráfico de drogas? Sim, são indícios do tráfico de drogas. Nós vamos passar tudo para a Polícia Civil para maiores investigações. E como que foi o procedimento da prisão? Essas pessoas, elas já possuem passagens pela polícia? Como que foi a trazer até a delegacia? Uma delas, já possui passagens pela polícia, já é conhecida por nós no meio policial. O mandado foi tranquilo. Nós entramos nas residências, efetuamos as buscas e apreendemos tudo que foi encontrado de ilícito. Uma delas uma menor de idade, um menor de idade, né? Sim, uma das residências tinha um menor de idade também. Esse menor, ele não comete um crime, sim um ato infracional, né? Sim, ele comete um crime infracional e é apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil. Além desse cumprimento, tenente, que é da Polícia Judiciária, do Poder Judiciário, vocês também recebem bastante denúncias de tráfico de drogas, por isso é importante que a população ela continue denunciando? Sim. Nós temos os nossos meios de comunicação, como o 181 aí para as denúncias, e é importante que a população nos ajude e nos mande informações desses possíveis crimes que estão acontecendo. Nessa operação de hoje foi utilizado algum outro meio, além dos militares, como os cães farejadores? Sim, a Roca nos apoiou no cumprimento, nos 3 alvos. Nós utilizamos os cães farejadores que nos subsidiaram aí para encontrar os entorpecentes nas residências. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Agora, essas pessoas, elas estarão à disposição da justiça, podem responder por esse crime de tráfico de drogas, entre elas um menor de idade, tem 15 anos, que também vai ficar apreendido e no poder e sobre a decisão da Promotoria da Vara Infância e Juventude. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Ainda sobre os destaques policiais, Rafael Ribeiro volta falando dos 2 adolescentes suspeitos de assaltar um soldado do tiro de guerra, de Patos de Minas, que foram detidos na noite passada pela Polícia Militar. A vítima é um jovem atirador do tiro de guerra. Ele contou para a polícia que estava indo para a faculdade na noite desta terça-feira. Estava passando pela rua Silvério Marques da Silva, quando foi abordado por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Eles teriam colocado algo nas costas da vítima e falado para entregar todo o material. A vítima, com medo, entregou a mochila com todos os pertences, inclusive esses 2 adolescentes levaram o aparelho celular da vítima. Logo depois, a Polícia Militar foi acionada para tentar localizar os suspeitos.
Foi apurada algumas informações e os policiais descobriram que seriam 2 adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, que moram no bairro Boa Vista. Através da localização do aparelho celular da vítima, os policiais conseguiram chegar até o endereço. Com autorização da mãe dos menores, eles entraram na residência e os menores acabaram confessando o crime. A polícia, ao chegar na residência, escutou um barulho de algo que teria sido jogado na residência vizinha. Seriam todos os materiais que foram recuperados pela polícia e agora será devolvido para o verdadeiro dono, o atirador do tiro de guerra. De acordo com a polícia, esses 2 menores, de 16 e 14 anos, já acumulam diversas passagens policiais por atos infracionais e são bastante contumazes na prática de atos infracionais aqui em Patos de Minas. Depois do intervalo aqui no News, Patos de Minas registra saldo positivo na criação de postos de trabalho formal no mês de maio. Você vai ver que a reunião da Câmara para discutir projeto de microchipagem de animais é adiada. Está precisando de um transplante, um tratamento de implantes para renovar o seu sorriso? Preste atenção, hein? Se você está precisando aí desse tratamento de implantes para renovar o seu sorriso e perder aquela vergonha que você tem de sorrir em público, olha só, a Oral Unique te dá mais de 200 mil motivos para você fazer um tratamento especial com eles. É isso mesmo, viu? Além de ser referência em todo o Brasil, você ainda aproveita todos os benefícios do plantão Oral Unique feitos no começo do mês, o que te possibilita ter o melhor sorriso em menos tempo. É isso mesmo, lá na Oral Unique, tá? Agende lá. Agora a sua avaliação pelo telefone 3826-0800 ou mande uma mensagem no WhatsApp para 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Patos de Minas registrou saldo positivo com mais de 2.000 vagas de emprego abertas no mês de maio. Os dados estão no levantamento produzido pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em maio foram realizadas 2.640 admissões contra 2.413 desligamentos, o que indica saldo positivo de 227 empregos, com variação relativa de 0,48. No acúmulo do ano, a capital do milho está com saldo positivo de 4.061 postos de trabalho, tendo sido admitidos 16.132 trabalhadores e demitidos 12.071 neste período. Em Minas Gerais, segundo o CAGED, pelo 4º mês consecutivo, o estado manteve saldo positivo na geração de empregos, com 29.970 oportunidades. No acúmulo do ano, já são 108.747 vagas formais disponibilizadas. Por setor de atividade econômica, todos os grandes grupos registraram desempenho positivo em maio, com liderança de serviços, 12.627 novas vagas, seguido por indústria, com 5.429, comércio, com 5.427, construção civil, com 3.491 e fechando com agropecuária, com 2.996. A reunião extraordinária da Câmara, agendada para essa terça-feira, quando seriam discutidas as discordâncias sobre o projeto de microchipagem de animais em Patos de Minas, foi adiada pelos parlamentares. Os vereadores Gladstone, do Podemos, e Mauri Sérgio, do MDB, autores do projeto de decreto legislativo que susta integralmente o decreto executivo de número 5.236, que tornou obrigatório o cadastro e identificação de cães e gatos com microchip, pediram a palavra no início da reunião e solicitaram o adiamento da votação. Teve um parecer jurídico que mencionava não a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do projeto, o que trouxe certa insegurança para os colegas vereadores. Frente a isso, eu pedi o adiamento para entrar com outro parecer jurídico, em nossa defesa, falando da constitucionalidade, que todos os vereadores podem votar tranquilamente, que não há problema nenhum em o legislativo sustar um decreto do executivo. Foi solicitado, eu como presidente da Comissão Popular, citei aí a audiência pública, para que se faça. Eu acho que já deveria até ter existido, deveria ter tido aí mais aí uma parte aí do seu prefeito, aí um diálogo com a casa e a população para ver o que fica bom para o nosso povo, porque o que chegou até nós vereadores não é essa situação, a própria população não concorda. O adiamento da reunião extraordinária
e um possível debate com a participação do prefeito e da população de Patos de Minas são vistos de forma positiva pelo promotor do Ministério Público. Segundo ele, é necessário tempo e mais diálogos para que aspectos que ficaram em aberto, provocando dúvida nos donos dos animais, possam ser esclarecidos. Existem ruídos, sobre esse processo de microchipagem e o projeto de decreto legislativo, da forma como ele foi proposto em princípio, a gente entendeu que talvez a gente devesse estimular um maior diálogo, um maior debate com todos os segmentos envolvidos, não só um debate interno da Câmara, mas abrindo espaço para técnicos que atuam na área de proteção animal, os médicos veterinários das clínicas explicarem o valor desse microchip, por que é o valor tão alto, e para que a gente não faça de maneira assodada a revogação de um decreto que vem dar concretude a uma obrigação prevista tanto na lei estadual quanto no Estatuto de Proteção Animal do município de Patos de Minas, dentro de um dos pilares da defesa animal, que é a identificação do animal domiciliado, semidomiciliado, e tentar entender esse processo e construir uma solução. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira. Vamos falar de futebol, né? Após sair na frente, o Atlético vacilou e se deu empate ao Emelec pela Libertadores. O Cruzeiro venceu e segue líder da Série B do Brasileiro. E a APAI Patos de Minas cedia a 10ª edição de Festival de Arte. O Atlético tinha tudo para derrotar o Emelec na partida de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, mas acabou errando muito e cedendo empate aos donos da casa. Jogando pela Libertadores, o Atlético saiu na frente no placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Em um passe de bola, o Galo conseguiu espaço e Ademir marcou. O jogo seguiu apertado. Aos 38 minutos, o adversário desperdiçou a chance de igualar. E aos 41 minutos, mais uma chance jogada fora. O segundo tempo começou com o pênalti sendo marcado pelo VAR. Depois, no lance em que a falta foi para o Atlético, o volante Alan se desentendeu com Jackson Rodrigues e foi expulso após revisão do VAR. O atleticano acertou uma cotovelada no jogador do time equatoriano. Com o vermelho de Alan, o Galo jogou por mais de 20 minutos com um jogador a menos. E no final, Hulk perdeu o pênalti. Placar 1 para o Atlético e 1 para o Emelec. Com esse placar final igual, a decisão será dentro de casa. E o Ademir, que marcou o gol do Atlético, atribuiu esse lance marcado pela confiança depositada do técnico. Agora é pensar no jogo decisivo. Acredito que passa principalmente pela confiança do professor, né? Que a gente teve uma conversa, ele externou a confiança que ele tinha em mim, né? Disse que no momento certo as coisas iam acontecer e continuou me dando oportunidade. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer. Tenho muito a agradecer a ele, a todos os jogadores também por confiar. Então é continuar trabalhando, continuar firme para continuar crescendo aqui no Galo. Pela Série B do Brasileiro, o Cruzeiro segue líder da competição após vencer de virada o Sport no Mineirão. O Cruzeiro dominava o jogo, mas foi o Sport que abriu o placar aos 18 minutos. Com o contra-ataque de Kaique, que avançou pelo lado esquerdo, dominou, achou o ângulo de Rafael Cabral com um chute entre dois defensores. O jogo não estava decidido e Giovani marcou o gol contra aos 25 minutos. Ele cruzou da direita e Sabino mandou para o fundo do próprio gol. E aos 40 minutos, Daniel Júnior, que ganhou vaga de Rodolfo, fez jogada individual, pedalou para cima de Everton, finalizou a bola e ainda bateu no defensor antes de ir para o gol. Placar final 2 para o Cruzeiro, 1 para o Sport. A APAI de Patos de Minas sediou a 12ª edição do Festival Nossa Arte. Os trabalhos escolhidos serão levados para participar do concurso estadual. Arte e inclusão. É isso que o Festival Nossa Arte, que chega em sua 12ª edição, tem como objetivo. Também a identificação de novos artistas para a disputa estadual do concurso. Foi programado para esse evento as apresentações que foram selecionadas nos festivais internos de cada APAI
dentro das suas unidades. Eles fizeram, né, um festival semelhante a esse, dentro de cada unidade, para selecionar para vir para o regional, em cada modalidade. Além da identificação, a intenção é despertar a arte dentro de cada participante. E usar a arte como aliado na parte pedagógica, na socialização e principalmente na inclusão social da pessoa com deficiência, mostrando não a sua deficiência, mas a sua potencialidade. Nós trabalhamos em cima das potencialidades. Eliana é uma das participantes. Ela veio de São Gonçalo do Abaeté. Estou achando o evento muito importante e muito maravilhoso e promove coisas novas, coisas importantes, que leva uma carreira muito popular e uma cultura muito rica. Eu estou muito feliz com o evento, inclusive que eu até melhorei minha depressão. Para quem acompanhou de perto os trabalhos, momento de mostrar tudo o que foi produzido para a comunidade. Nós mostramos que os alunos que assim deficientes, né, com certas dificuldades também, eles são capacitados de mostrar e fazer a sua arte, criando, né, e desenvolvendo em todos os sentidos, como no artesanato, como nas artes plásticas, como nas danças, como no teatro, né? Então a capacidade dele é muito grande, então é uma oportunidade de mostrarmos para a sociedade essa capacidade que eles têm, né? As condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável, com frio ao amanhecer e à noite no Alto Paranaíba e Noroeste. Confira aí os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. De acordo com os dados meteorológicos do IMET, a quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar segue baixa, ficando em torno de 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 13 e 27 graus. Em São Gotardo, a máxima prevista é de 25 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão é de variação entre 13 e 26. E em Lagoa Grande, os termômetros devem registrar mínima de 14 e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no News, grupo protesta a favor de reajuste para salário de professores. E ao vivo nós vamos falar com um advogado de empresa que era responsável por cartão alimentação e vai discorrer sobre o rompimento de contrato com a prefeitura. No início deste mês, nós mostramos aqui no NTV News as reclamações de servidores municipais que estavam encontrando dificuldades para utilizar o cartão de Vale Alimentação, com muitos estabelecimentos não aceitando o meio de pagamento. No dia 3 de junho, a Prefeitura de Patos de Minas publicou um comunicado sobre o rompimento de contrato com a empresa que administrava o serviço. De acordo com o município, o descredenciamento dos comércios locais deveu-se exclusivamente por insatisfação com a alíquota cobrada pela Realcard, tendo a Prefeitura cumprido integralmente com suas obrigações contratuais, tanto que o crédito teria sido devidamente realizado para todos os servidores em maio e junho. Ou seja, a Prefeitura entendeu que a empresa não estaria ali arcando com tudo aquilo que foi determinado em contrato. Sobre esse assunto eu vou conversar com o advogado Pedro Henrique de Souza, que representa a Realcard. Doutor, boa noite. A Realcard aceitou de maneira amigável este rompimento? Boa noite. Na verdade, ainda não houve rompimento formal. Eu gostaria de agradecer em nome da Realcard a oportunidade que nos é dada para apresentar a comunidade patense, mais diretamente aos servidores públicos e ao comércio local que se dispôs ao credenciamento para aceitação do cartão alimentação que é administrado pela Realcard. Apresentar a nossa versão dos fatos. Chegou ao nosso conhecimento que a administração municipal alega que teria efetuado o pagamento do contrato à Realcard
e esta não teria repassado aos lojistas os valores das vendas, o que não é verdade. A Realcard não recebeu, até esse momento, nenhum valor referente às compras efetuadas com cartão alimentação. Pelo contrário, adiantou algumas compras a alguns lojistas. Doutor, nesse caso, então, a empresa cumpre com a sua parte, mas a prefeitura dá uma versão diferente dessa situação. Sim. Eu não entendo a versão de alegação de taxas, porque nós não recebemos, não repassamos nenhum valor oriundo da prefeitura para os lojistas, então eles nem têm conhecimento da taxa. A taxa é que foi pactuada na licitação. O que está ocorrendo é que o contrato da Realcard é um contrato de prestação de serviços de administração do cartão. Então, a obrigação da Realcard é fazer os repasses dos valores recebidos da prefeitura, o que não ocorreu. Então, não tem como fazer o repasse. Né? Em suma, é isso. O senhor disse que formalmente esse contrato não foi rompido. Isso quer dizer que pode ocorrer uma ação com relação a esse rompimento entre a empresa e a Prefeitura de Patos? Não. Certamente vai haver. Nós estamos entabulando um rompimento amigável, porque nós entendemos, e a Prefeitura não discorda, que tornou impossível a manutenção da prestação de serviço em virtude da empresa anterior ter causado prejuízo à Prefeitura e ao comércio local, porque, segundo nos foi repassado após a assinatura do contrato, a prefeitura repassou o dinheiro, a empresa que administrava não repassou aos lojistas, né? Teria se apossado, o que não é o nosso caso. Então, os lojistas, isso gerou uma desconfiança nos lojistas que se organizaram e passaram a fazer um boicote com o cartão da Realcard. E criando essas situações, no que a prefeitura terminou também sendo induzida, até por um rompimento, só para esclarecer, aos lojistas principalmente. Nós nos dispusemos a deslocar até Patos de Minas, recebermos o valor e repassar imediatamente aos lojistas, não foi aceito. Nós nos dispomos também a que a prefeitura fizesse o repasse direto aos lojistas. A gente arcaria só com o prejuízo do trabalho, mas também a prefeitura não aceitou. Então, ficou essa situação. A prefeitura não nos repassa o dinheiro, não tem como nós repassarmos aos lojistas, em prejuízo ao servidor público e ao comércio. É o que ocorreu. Houve prejuízo para a empresa, doutor, nesse rompimento, nessa descontinuidade da prestação de serviço? Não, o prejuízo no sentido do trabalho de implementação, de credenciamento do comércio, no deslocamento de empregados. Né? E pela situação, com demonstração de boa-fé, a empresa não quer lucro. Né? A parte que seria devido, nós abrimos mão para que seja repassado o valor pela prefeitura ao comércio local. O que acontece agora, doutor? Bom, nós recebemos uma notificação absurda da prefeitura exigindo que nós façamos o pagamento aos lojistas para que não seja repassado posteriormente pela prefeitura. Mas veja bem, o nosso contrato é um contrato de meio, é um contrato de administração do cartão. Nós não recebemos o dinheiro a ser repassado e não dispomos de caixa para passar valor superior a 1 milhão, adiantar e receber posteriormente da prefeitura. É o que tem acontecido. Isso não vai ser feito, então? Isso vai ser contestado judicialmente? Judicialmente. Nós estamos já promovendo a ação para o desfazimento do contrato e nos desobrigamos da obrigação de um repasse, porque o repasse só pode ser feito, obviamente, quando nós recebemos a transferência da verba. É o que a prefeitura não se dispõe a fazer. Doutor Pedro Henrique, obrigado por sua participação aqui conosco. Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Fique à vontade, viu? Obrigado, boa noite. Da mesma forma, estamos à disposição dos comerciantes e da administração municipal. Muito bem, a gente segue com o NTV News e muda de assunto porque um grupo de moradores de Patos de Minas realizou nesta quarta-feira um protesto favorável ao reajuste à educação proposto pela Prefeitura.
O projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal concede reajuste de 7% aos professores da educação infantil, elevando o vencimento para R$ 2.158,97. O texto foi enviado após pressão por parte dos educadores municipais que cobram o pagamento integral do piso salarial, que somaria cerca de 33% ao atual salário da categoria. Atualmente, o salário do professor da educação infantil é de R$ 2.011,35, mais vantagem pecuniária. Para esse grupo ativista de Patos de Minas, chamado Orgulho de Ser Patense, o salário é muito pouco se comparado aos gastos que o professor tem no dia a dia. Se tivesse reajustado tempo a tempo, certinho, igual todos os anos, todo trabalhador tem seu aumento de salário. O mínimo é pouco, mas tem um reajuste. Elas não estão tendo. Se tivesse, talvez o salário delas estava base, normal, que é o direito da Constituição. Ele é constitucional aquele salário base para aquela categoria. Como todas as outras têm aquele saláriozinho básico. E ouvindo das professoras, qual que é a maior reclamação que elas têm? Não está dando para sobreviver? O salário é muito pouco. Elas gastam com transporte, muitas trabalham em 2 lugares, gastam com lanches também, porque igual merenda na tarde, por exemplo, é 3 da tarde. Quem vai ficar, por exemplo, sair de uma escola e esperar até 3 da tarde para merendar? Tem umas que faz 2 turnos, tem umas que trabalham em 2 escolas. De acordo com a Prefeitura, em razão das questões orçamentárias e limitações previstas em lei de responsabilidade fiscal, os pagamentos devem ser feitos de forma parcelada. Na reunião da Câmara do dia 9 deste mês, uma emenda foi assinada pelo vereador João Marra, propondo a garantia para dezembro de 2022 e junho de 2023 do escalonamento a título de correção salarial do vencimento do cargo de educador infantil, equiparando-se ao piso nacional. A proposta ainda necessita de um parecer do prefeito Luiz Eduardo Falcão. O grupo Orgulho de Ser Patense teme pelo veto do projeto, já que, segundo eles, a emenda parlamentar não deixa claro de onde sairão os recursos para o pagamento do reajuste. E nesse pedido, no anexo do projeto de lei, por a gente ter pesquisado com pessoas influentes, já nos informaram que esse anexo é inconstitucional porque ele deveria ter informações da fonte pagadora, de onde vai sair o dinheiro, a verba. Com certeza esse projeto aí deve ser vetado pelo prefeito, já buscamos informações e sequencialmente nós vamos fazer uma campanha ajudando os professores a requerer esse direito delas, que é o salário básico da categoria delas, que elas têm que receber salário, já deveria estar recebendo. Uma reunião com a Secretaria de Educação já foi proposta que o prefeito pagaria esse valor parcelado, né, queria dividir, mas agora com a exigência da Câmara, vamos aguardar que o prefeito que ele sancione o VET para poder a gente estar fazendo o movimento. Nós já estamos nas redes sociais apoiando os professores, que para mim deveria ser o salário mais bem pago que deveria ser de professores, que é uma categoria nobre, que hoje nos dá o nosso saber, a nós, o prefeito, aos vereadores, que se eles estão lá, eles devem muito aos professores que iniciaram suas carreiras, né? E pense certo e a favor das professoras. Pensa no lado delas, porque elas merecem o salário básico, aquele da categoria delas. Elas não estão tendo isso. O grupo de pessoas que cobra o reajuste do salário dos professores é o mesmo que pedia o veto do projeto que previa o aumento de 25% no salário dos vereadores, que já foi aprovado. O grupo chegou a encaminhar denúncia para o Ministério Público, pedindo a instauração de um inquérito para investigar o reajuste dos parlamentares. Agora, o grupo protesta da mesma forma, porém em prol dos educadores. Uma perca de tempo. Devido agora a um aumento dos primeiros secretários da prefeitura, de um aumento salarial que eles puseram como recomposição, que nós do grupo não aceitamos essa recomposição, que foi sim um aumento salarial, que mais de 90 e tantos % da Câmara foi mudada, eles já sabiam o salário que estavam recebendo, agora estamos aí com uma crise, com os professores sem receber o que é de direito deles, e pessoal que foi aí agora, que iniciaram a legislatura deles agora, conseguir mais de 25% de reajuste, os vereadores, para que essa briga entre Câmara Municipal e Prefeitura tem um diálogo, é direito dos professores. Os vereadores teve aumento, o secretariado também teve aumento. Quer dizer, toda
os públicos lá teve, né? E eles não. Por que os professores não podem ter o aumento deles? É um salário base, não é um salário alto. Não é 10 mil, não é 15 mil, não é 20 mil. É um salário base que eles querem. Eles querem o mínimo para a sobrevivência deles. Então, joga para lá, joga para cá. Para quê? Empurrando a maior profissão que tem no mundo para lá. Se os professores querem um aumento salarial, o que eles fazem? É a profissão que mais faz greve. Se elas não fizerem greve, se elas não lutar, elas não têm aumento. Isso é na estadual, isso é na municipal. Por quê? Então, se elas se calar, elas perdem a voz? Depois do intervalo aqui no News, a Prefeitura garante que parte do recurso para ampliação do Hospital Regional já foi repassado ao município. Você vai ver que acusado de homicídio ocorrido há mais de 9 anos é levado a júri. E Polícia Civil conclui inquérito sobre tentativas de homicídio em boate de Patos de Minas. O Hospital Regional de Patos de Minas deve passar por uma ampliação. A informação foi divulgada após prefeitos da região receberem confirmação de que o Estado pretende investir 35 milhões na edificação que passaria a contar, como você vê aí nas imagens, com 6 pavimentos. A Prefeitura publicou o comunicado nesta quarta-feira, afirmando que deste total, pelo menos 20 milhões de reais destinados ao projeto já estão nos cofres do município. E olha, o anúncio oficial da ampliação do Hospital Regional será feito nesta quinta-feira, quando o contrato para a realização das obras será assinado em Patos de Minas pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, juntamente com a presidente da FEMIG, Renata Ferreira Leles, e o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. O encontro está previsto para acontecer no auditório do Hospital Regional às 10 horas da manhã. A gente muda de assunto porque a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre os disparos de arma de fogo em uma boate de Patos de Minas que atingiram pelo menos 6 pessoas. O crime aconteceu na madrugada do dia 4 deste mês em uma boate na rua José de Santana, centro de Patos de Minas. Tiago Ribeiro dos Reis, de 30 anos de idade, disparou contra 6 pessoas que estavam no estabelecimento. Por meio de imagens de câmeras de segurança, foi possível ver que o homem chega em um carro branco, no momento em que funcionários recolhiam cadeiras e dispara contra um alvo. Apesar de ter uma pessoa, mais 5 foram alvejadas. 2 homens foram levados para o hospital, sendo um de 21 anos com ferimento no pé esquerdo e outro de 33 ferido no pé direito. 3 dias depois do crime, Tiago se apresentou para a polícia. Ele é uma pessoa de bem, trabalhador, infelizmente envolveu nesse fato aí, lamentável, né? E ele não estava bem. Naturalmente ele quer prestar contas à justiça e assim o fez. Nós colhemos o depoimento do autor agora, colhemos o depoimento da vítima, tem outras pessoas que vão ser ouvidas para ser colhido o depoimento, até para a gente formar um arcabouço de provas, um arcabouço de elementos para que se chegue realmente à conclusão do que realmente aconteceu e aí propor ao Ministério Público, né, a análise da Polícia Civil, os crimes que eventualmente nós entendemos que ele venha a cometer. O motorista de carros por aplicativo não possuía documentação de porte ou posse de arma de fogo e teria jogado fora a usada nos disparos. Ele me disse que a arma ele jogou fora e não tem mais a arma. Segundo o apurado, o criminoso cometeu pelo menos 4 tentativas de homicídio. Nós então indiciamos o autor no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal, bem como cumulamos isso aí na forma tentada, haja vista que não houve pessoas que vieram a óbito, mas isso por circunstâncias alheias à vontade do agente, e também entendemos que a intenção dele era acertar também esses amigos da vítima. Por quê? Porque testemunhas relataram no inquérito policial que o autor, ao ser sondado sobre motivação de ter efetuado os disparos, teria relatado que teria dado uns disparos em alguns caras que estavam na boate e teriam folgado com ele. Tudo teve início após um empurrão em um banheiro que Tiago fazia uso de entorpecente. A vítima entrou no banheiro e lá já se encontrava o autor e, segundo as testemunhas, esse autor estaria fazendo consumo de substância ilícita. A vítima teria esbarrado nesse autor dentro do banheiro e essa droga ilícita teria caído ao chão. Nessa queda, houve uma discussão entre o autor e a vítima. A vítima saiu do banheiro e ficou com seus amigos, continuando na boate.
o autor continuou também na boate, mas estaria olhando e fitando a vítima, rindo, passando próximo a ela, de uma forma mais ameaçadora. O inquérito foi concluído e entregue ao Ministério Público, que decidirá se prosseguirá ou não com a denúncia. Caso ele assim entenda, o Ministério Público entenda, vai ser feita uma denúncia e a partir dessa denúncia será colocado aí as barras da justiça para que o Poder Judiciário, com ampla defesa, contraditório e todos os outros elementos de defesa que esse indivíduo que fez esse ato maiúsculo veio a cometer, que ele seja, então, julgado pelos seus atos e, de acordo com a sua culpabilidade, seja responsabilizado por isso. Quanto a outras pessoas que foram presas suspeitas de ajudarem Tiago, elas não foram indiciadas. Nós verificamos, pelo menos ao que nós temos de informações, de indícios, de que essas pessoas, mesmo que tenham tentado retirar o veículo que se encontrava parado numa via daqui de Patos de Minas, elas não teriam praticado, os indícios apontam que elas não teriam praticado os crimes de favorecimento pessoal ou favorecimento real. Favorecimento pessoal seria dar uma fuga ou ajudar na fuga desse indivíduo, o que, em tese, essas pessoas não teriam cometido. E nenhuma dessas pessoas também foi vista antes dentro da boate, auxiliando ou instigando, o que também não foi possível, então, a gente fazer o indiciamento dessas por qualquer crime que seja de partícipe no delito maior, que seria o delito de homicídio, do delito tentado. Foi levado a júri nesta quarta-feira Gustavo Fernandes Barbosa, que é acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida há 9 anos. O crime aconteceu no início da tarde do dia 14 de junho de 2013, na rua José Dias Vieira, bairro Jardim Paulistano. Gustavo Fernandes Barbosa matou Leanderson Christian Ferreira. Gustavo Fernandes matou ele por rivalidade mantida com a vítima. A história começou com uma questão de um celular do irmão do Gustavo, que chama Lucas. Ele teria perdido o celular, tem dúvida se ele perdeu o celular na rua. Fato é que o Leanderson pegou o celular, vendeu para terceira pessoa. Tá? O Lucas, gente humilde, trabalhou 1 ano para conseguir comprar esse telefone. O Gustavo, por ser irmão dele, irmão mais velho, foi atrás do celular, tá? E conseguiu reaver o celular do terceiro que havia comprado de um outro bairro. Desde então, como o Leanderson, que seria a vítima, que teria vendido esse celular, o Leanderson ficou irritado, não gostou disso e começou a se desentender com o Gustavo. Um pouco depois também, uma ex-namorada do Leanderson, que já havia terminado o relacionamento com ele, começou a se relacionar com o Gustavo. Então, juntaram essas duas coisas, o Leanderson não gostou e começou a ameaçar o Gustavo de morte. Foram vários disparos. 3 acertaram a vítima, que tentou correr, porém morreu no chão a poucos metros de onde tudo começou. Quando ele estava na porta da casa dele, conversando com um outro vizinho menor, o Leanderson chegou com outros amigos, inclusive o Lúcio, que ele menciona, mais um. 2 teriam passado na frente de bicicleta e se postado numa esquina próxima, olhando para o Gustavo, e pelo outro lado chegou o Leanderson com mais outras pessoas também. Tá? E o Gustavo fala, o depoimento é sempre a mesma coisa, ele fala das 3 vezes que ele foi ouvido, ele sempre fala a mesma coisa, que o Leanderson chegou e falou que eles iam resolver aquilo agora. Ele estava muito desesperado, tinha pegado um revólver no mesmo dia, não foi ele que comprou, mas ele pegou o revólver, que seria do patrão dele na marcenaria, e vendo que o Leanderson estava levando a mão na cintura para pegar um revólver que ele estava armado, ele se antecipou e acabou atirando no Leandro. Desta forma, o Ministério Público denunciou Gustavo Fernandes por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Mas, para a defesa, o fato trata-se de legítima defesa. Realmente acreditava que estava em risco, em grande risco, por todas as ameaças que ele já vinha sofrendo, com o uso de arma. Ele sabia que era uma pessoa que andava armada, tinha acesso à arma de fogo. Então, ele agiu no momento de desespero para proteger a própria vida, para não ser a vítima do homicídio. Nós recebemos agora há pouco o resultado desse julgamento. Os jurados reconheceram o privilégio como causa da diminuição de pena. Então, caiu a qualificadora do motivo torpe, porque são, nesse caso, incompatíveis. Também os jurados entenderam que não estava presente qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A condenação foi por homicídio simples com aplicação de homicídio privilegiado, uma pena de 4 anos no regime aberto. Homicídio simples privilegiado, aliás, e uma pena de 4 anos
no regime aberto para o réu julgado hoje. Com essa, a gente encerra a edição do NTV News desta quarta-feira e volta amanhã, às 19 horas. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra também às 11h30 da manhã com as principais notícias da manhã no 30 Minutos e à noite, o NTV News às 19 horas. Boa noite, até amanhã.